Chegamos a mais um programa, aqui programa Rafael Éder, começando hoje com um amigo para lá de especial. Vou entrevistar o locutor, apresentador, palestrante, meu amigo Marcelo Bonfim. Que é isso? Que prazer, hein, meu amigo? Prazer, digo eu. E que felicidade estar aqui com você no programa. Parabéns pelo programa. Obrigado, Parabéns obrigado. pela produção. O pessoal aqui muito top, gente assim, muito, todos eles são cuidadosos Uhum. e a programação aqui também uma bênção, né? Você deixando a gente muito à vontade aqui. Poxa, Marcelo, olha, já é um sonho antigo, Ah, tá? é? Eu falei com a produção, falei assim, olha, tudo bem que tem os entrevistados, mas aqui tem que entrar o Marcelo Bonfim, entendeu? É uma realização de um sonho, até porque eu sou fã de você desde pequenininho. Ah, é? Pequenininho. Desde pequenininho. Rapaz, eu ouvi você pela Rádio Novo Tempo e falei assim, gente, eu tenho que conhecer esse rapaz. Aí eu liguei, até que um dia eu ganhei um CD da Novo Tempo e eu fui lá te conhecer, Quando rapaz. era, quando era assim, CD era aquele prêmio, né? Era o prêmio. O prêmio, Mas posso né? te falar? Ah, O dedo ficou calejado, porque era assim, quanto mais você liga, mais você pode, a probabilidade de você ganhar o prêmio, é né? isso mesmo, isso Aí mesmo. tinha momento que a pessoa que trabalhava com você lá ficava anotando, falava assim, não, já sei, você é o Rafael Éder, né, de Ponte Santana, né? Final do telefone tal. Então tá bom então. Então, e o dia que eu conheci o Marcelo Bonfim, eu fiquei maravilhado não só por conta só da voz que eu ouvia, mas sim pela pessoa, pelo ser humano que você é, rapaz. Poxa, que honra e Tá. muito obrigado, Rafael, por ter convidado. Eu que estou muito feliz, gente, de estar aqui. Você sabe, né? Por isso Deus deu as 10. Você sempre tem 10 amigos, né? É. No mínimo você vai ter 5, mas tem um. Não vou nem falar mais nada. Sempre tem um Obrigado, que é Marcelo. muito assim próximo, carinhoso e atencioso. Sim. Gente, assim como se fosse irmão. Tá aí, ó. Obrigado, Marcelo, de coração, tá? Obrigado pelo carinho mesmo. E eu só tenho uma palavra para te falar, é que você hoje é uma inspiração para muita gente, Amém. certo? Eu digo Amém. dentro desse quesito religioso também. O Marcelo Bonfim, hoje locutor de uma rádio evangélica, ele acabou se tornando uma inspiração para muita gente. Dentre elas, sou eu, né? Eu estou aqui como seu aluno agora, tá? E eu quero dizer assim, Marcelo, como que foi, né? Quem é o Marcelo Bonfim? Como que foi a sua trajetória? Se você nasceu num lar cristão, você é evangélico desde sempre ou como é que foi? A minha família, ela sempre sempre foi evangélica, Ah, é? ensinada nos caminhos, os meus pais, e aí nós nascemos no lar cristão, eu e os meus irmãos, e tivemos esse privilégio de ser, assim, eh, colocado no caminho, né, e também direcionado no caminho, na presença do Senhor. E isso facilitou muito, muitas coisas na nossa vida. Claro que tivemos dificuldades, tivemos Uhum. os nossos momentos assim de muita escassez, mas sempre a gente teve a orientação, a palavra de que tudo pode melhorar se obedecer à causa, se obedecer à palavra, que é a palavra de Deus. É interessante porque eu entrevistei aqui a sua esposa, a cantora Josi Sim, Santos, sim. e ela falou sobre essa questão de ser forjado. Eu acho que a dificuldade, a escassez, ajuda muito no quesito dos valores, dos Uhum. princípios. Coisa que você não aprende na escola. Isso você aprende dentro de casa, com a família. E é interessante que você falou aí agora, que mesmo com a escassez, acaba havendo uma produção do crescimento do ser humano e preparando ele para a sociedade, Verdade. né? Eu falo assim, por conta até mesmo da minha infância. Eu tenho uma infância muito sofrida, né? Porque eu fui criado com madrasta, com pai, não fui criado com a mãe, aquele amor do pai e da mãe. Então, assim, hoje o Rafael que sou hoje, tem uma contribuição muito grande por parte da minha avó, que é ela que me criou também, até uma fase da minha vida. Então, um pouquinho da educação, dos valores que eu tenho, é por conta de uma escassez. Porque era uma mulher que era cega, não tinha muita condição financeira, mas ela me ensinou valores, Isso. né? E hoje, então, o Marcelo Bonfim, para ser quem foi, então, tem toda uma questão também familiar que contribuiu, e a Exatamente. questão religiosa, né? Exatamente. Isso foi o que nos manteve de pé. Eu lembro que quando saímos, eu nasci na Bahia, mas com 5, 6 anos de idade, nós chegamos aqui em Vitória. Você é baiano. Baiano, né? Rapaz. Baiano. Acabou, sendo assim, adotado por aqui.
E nós viemos com muita dificuldade para cá, porque uma situação precária onde nós morávamos, né? Tinha Uhum. questão familiar também. Eu tive um pai que, infelizmente, caiu no vício do álcool, bebia Oh. muito, e com isso também veio o afastamento da minha família, da minha mãe. Uhum. Teve que sair de casa porque ficou num momento complicado. Ele chegou a alguns momentos a querer. Infelizmente, né, quando a pessoa está tomada por um vício, por um Sim, álcool, ela aham. sai do controle É e às vezes verdade. até prejudica a pessoa, né? Sim. Então, É às o vezes efeito agressão, dominó, né? exatamente, essa questão de agressões, não Uhum. só agressão verbal, mas pode chegar a ser uma agressão física. Foi mais ou menos isso que estava caminhando. Minha mãe não teve condição de permanecer. E aí saiu e veio para Vitória. Depois, claro, ela fez todo o processo de divórcio, né? Teve que Sim. separar. Aham. E aí ela conheceu hoje, que é o meu pai padrasto, Aham. e aí continuamos sendo orientados na palavra, e veio os meus irmãos de criação, São quantos irmãos? são 7 ao total. 7. É, Família grande. 7 ao total, né? É. Aí os meus irmãos de criação se tornaram os meus irmãos, né, de sangue ali, porque todo Uhum. mundo pequenininho, É. né? E foram crescendo, e tivemos também um momento de dificuldade familiar, e com isso também teve uma outra história. Poucas pessoas sabem da questão também que eu tive um momento que saí da minha família e fui morar na rua até. Que isso, Marcelo? Isso é Exatamente. novidade, eu não sabia. Essa é uma questão, é um testemunho Aham. que eu tenho, e que, na verdade, contribuiu também para hoje se tornar o Marcelo que é, Sim. de grande dificuldade. Eu não sei se eu posso contar um pouquinho Não, aqui. Pode? por favor, conte isso, porque é uma oportunidade única que eu também quero saber, né? Por mais que somos amigos, Aham. mas eu não tive ainda esse tempo de conhecer um pouco da sua história. Exatamente. Quando nós Hum. saímos lá da Bahia, veio para Vitória, já nessa dificuldade toda, da questão de desvínculo, né, da família, devido a esse processo de alcoolismo, como falamos aqui Sim. anteriormente, eu vi a minha família passando dificuldades. Então eu comecei a querer arrumar algo para ajudar. E Sim. ali estava com uns 8 anos de idade, 7 para 8 anos. E isso é o retrato de milhares e milhares de pessoas hoje no Sim. Brasil, né? Exatamente. Então essa dificuldade fez que eu via meus irmãos passando dificuldade, não tendo o que comer. Eu Uhum. falei, eu tenho que ajudar a fazer alguma coisa pequenininho. E aí eu falei, não, vou ali tentar fazer alguma coisa, vender alguma coisa. Eu começava a falar, o que que tem para fazer? Um garoto pequeno. Ah, vou tentar lavar carro, vigiar carro. Aí eu falava assim, ô, pode vigiar o seu carro? Não tinha, não é como hoje, né? Que você chega lá, Aham. você vai lá agora, tem estacionamento rotativo, né? É. Que você tira lá o Aham. cartãozinho. Não tinha isso na época, né? E Eu já aí, vigiei carro, eu sei como é que é. Lá é, no estado do Rio Branco, aí, eu vigiava carro, eu sei como é que é isso aí. sabe a história. Aham. Para poder tentar um recurso. Então, com isso, algumas pessoas deixaram, mas criança, como é que vai vigiar carro aqui? Mas as pessoas ficavam com pena, e aí eu tentava, e a pessoa deixava, ficava ali uns minutos, vigiava, levava um dinheirinho para casa. Isso ficava um período fora de casa. Minha mãe, o que que você está fazendo na rua, menino? E aí, não, estou tentando arrumar recurso. Aí, com isso, eu via que dava certo, eu ia, ficava mais tempo, e aí tentava depois, aí já estava crescendo, tinha mais 10 anos, 11 anos, começava a querer lavar carro, ficava esse período. E aí, com o tempo, por falta de discernimento, Aham. pode ser, minha mãe achava que eu estava fazendo uma coisa errada na rua, que eu estava levando recurso, mas eu, na verdade, o meu pensamento estava tentando ajudar. Eu Sim. estava, você não pode ficar na rua. E aí eu era corrigido. E aí eu não entendia muito bem porque estava sendo corrigido e levando recurso para os irmãos. E aí eu comecei a falar assim, tá dando mais certo ficar na rua do que ficar em casa. Ó. Aí ficava um dia fora. Aí chegava no outro dia, mais uma correção. E aí isso foi se multiplicando. Chegou um tempo e falei assim, eu vou fugir, eu vou para a rua, Aham. ficar na rua. E aí, mesmo passando por esse processo de querer morar na rua,
mas sempre na minha cabeça estava ali colocado que eu não deveria fazer coisas erradas. E aí Sim. começaram a chegar amigos, ó, se você ficar aqui junto Uhum. e a gente fazer algumas coisas juntos na rua, você vai ter um dinheiro maior. Aquela facilidade que o mundo oferece, Isso, né? exatamente. Que aí fica a questão da sua escolha, da sua decisão, né? Aham. E eu não culpo, sabe, Rafael, a Sim, minha família, a minha claro, mãe, porque na verdade ela, de uma certa forma, ela queria ajudar. claro. Só que talvez na forma que ela tinha no momento, Sim, ela queria corrigir para não sair, mas na minha cabeça eu estava entendendo que se eu continuasse ali, eu iria continuar sendo corrigido, apanhando uma sim, coisinha ou outra, mas na verdade, falta de conhecimento, né, claro, do claro. momento e o desespero. Mas nisso eu fiquei morando na rua depois uma semana, depois um mês, depois eu voltava, minha família estava passando dificuldade, e aí eu comecei a falar assim, então eu não vou fugir, eu vou procurar alguma coisa para vender e ajudar em casa. Aí eu que eu podia fazer? Eu consegui um dinheirinho, fui para a Ceasa, comprava coisas para vender na feira. Eu lembro que na feira não pode você chegar assim, colocar na caixa e vender as coisas, É, né? não pode. Aí eu falei assim, mas vou dar meu jeito. Comprava lá uma caixa de ovo Ah, e chegava no meio ali, pedia alguma coisa a alguém, tipo um caixote, colocava em aham. cima. Olha, olha ovo, gente, não sei o quê, ovo da granja. Não, ovo caipira, Ovo nem era caipira. caipira. A É, pessoa olhava assim e falava, ó, você não pode ficar aqui não. Eu falava, não, é só rapidinho, só para me ajudar. E eu tive já essa ideia de empreendedorismo lá é no canto. mesmo. Aí vendia aquilo dali e levava o dinheiro para casa, ajudava. Aí minha mãe já começou, ó, esse menino tá tendo cabeça. Mas mesmo assim já estava na cabeça de eu querer sair um pouco mais, ficar na rua. E no resumo, eu fiquei 4 anos morando na rua. Nesse período, passei por perseguições de colegas, os colegas falando assim, ó, se você não se juntar, se você não usar drogas, se você não usar fumar com a gente vai michar você. Michar eles pegavam um talher, né? Uhum, E até eles usavam aquilo para poder tentar roubar carro uhum, e assaltar as pessoas. Pediram para poder estar com eles e eu falei que não. aham. E aí o dinheirinho que eu conseguia fazendo as coisas na rua, eles me roubavam à noite, os próprios colegas, né? É E mesmo. aí eu ficava assim, ué, gente, eu vou ficar sofrendo nisso? E aí eu passei a ficar andando nas ruas, pedindo as coisas, comendo o que tinha de sobra. Eu lembro na época que aqui na Praça dos Desejos, é perto daqui, porque nós estamos no É, meio central é aqui do estúdio, verdade. né? Aham. Tinha ali um trailer que chamava Dionicão, eu acho, na época. É, eu já ouvi falar mesmo. Isso, Aham. E ali as pessoas se lanchavam, eu pegava, você pode dar um pedaço? As pessoas, sai daqui, rapaz. Aí eu ficava de olho, eles jogavam o alimento ali no lixo, eu pegava aquilo para poder se alimentar, que é o que Olha tinha, só. tomava restos de refrigerante, e nisso eu adquiri dentro do estômago algo assim que não parava, eu não sei o que aconteceu aqui dentro do estômago, eu fiquei com inflamações terríveis aqui dentro, de sentir dores abdominais muito fortes, virar à noite com aquilo. E aí Que gera consequência no que você comia. comia as coisas estragadas na rua. Às vezes as É. pessoas davam alimento, né? Sim, sim. Mas outras pessoas já não davam e eu comia o que tinha lá. Aham. É isso, Rafael. E outra coisa, um recado muito importante para quem está assistindo a gente. Às vezes chega uma pessoa ali perto do seu veículo, ou às vezes no momento que você está ali, de repente, num supermercado, numa lanchonete, a pessoa pede um alimento. Se você tiver condições de ajudá-la com o alimento que ela está pedindo no momento, vai ser bênção para ela, porque se ela está pedindo alimento é porque ela está com fome. Claro que tem um momento ou outro que a pessoa vai Uhum. pedir dinheiro e pode ser que ela compre outras coisas que não seja alimento. Mas se ela Verdade. pedir alimento, pode ajudar, porque ela está com fome. Eu passei por esse momento, passei por ali e eu sei que é uma necessidade muito grande. Eu fiquei meses sem ter o que comer. E quando eu ia pedir um alimento à pessoa, realmente eu estava com fome, conforme eu falei agora aqui nos trailers lá. Aí a pessoa não dava, eu ia pegar o que tinha lá no lixo. E com isso eu adquiri uma gastrite, uma dor muito forte no organismo. Chegou um ponto, Rafael, Ah, que eu fiquei com uma dor tão forte. Foi ali perto da Reta da Penha, onde tem o Boulevard da Praia, aquele sim, shopping. conheço. Eu caí de dor e eu não sei mais o que aconteceu. Eu acredito que eu tive desmaiei ali no Olha local. só.
Porque muito tempo comendo coisas estragadas, né? E até um pouco tempo atrás, depois de passado todo o processo, eu tinha ainda crises de dores no estômago. Mas lá atrás, eu sei por que isso Aham. aconteceu. Naquele momento eu estava vivendo na rua por um período já longo, Uhum. e comendo coisas da rua. Você eh, recebeu muito não? Muitos, não, É. muitos deles. Mas assim, as pessoas às vezes com medo, às vezes não queriam ajudar. Aham. E com esse processo de comer coisas estragadas, eu desmaiei ali, onde o Boulevard da Praia tinha um local lá. Hoje tem um prédio da Vivo e na Uhum. frente tinha a Luigi, que era uma sorveteria. Foi Uhum. exatamente ali que eu caí desmaiado de dor. Então, eu fiquei com aquela dor muito forte e aí eu lembro que chegou uma pessoa, um rapaz, era um rapaz magro, estatura média, Uhum. é, cor clara, e falou: o que que você tem? Eu falei: estou sentindo muita dor no estômago. É isso, só isso que eu consegui falar com ele. E chorando de muita dor. Ele falou assim: eu vou te ajudar, fique tranquilo. Ali perto tem o hospital infantil, né? Que é ali perto do Boulevard Aham. da Praia, Isso. Reta da Penha, Boulevard da Praia. A Aham. subida ali, É. hospital infantil. Eu lembro que ele falou assim: ó, eu vou te ajudar e você não vai ter mais essa dor. Eu ouvi ele falando isso comigo, Aham. era um rapaz. Ele me pegou nos braços, eh, me colocou no carro um carro que ele parou exatamente onde ele estava caído, me colocou e já fez ali o retorno rapidinho, subiu no hospital infantil. Até hoje, se você for no hospital infantil, você vai ver, tem um morrinho assim, aí sobe, tem o estacionamento, tem a Aham. portaria. Logo na portaria, na entrada, tem o segurança, o vigia. Aham. E aí ele chegou nos braços e falou assim: ó, eu preciso ajudar, precisamos curar esse menino agora. E ele já foi entrando. Eu lembro, tá na minha cabeça até Sim. hoje, o portão de ferro, e aqui na lateral você vai ver onde faz as fichas, o cadastro. Chega a Aham. mãe, o pai, o responsável, Sim. faz o cadastro, Sim. depois aguarda ali nos banquinhos e tem um portão de ferro, deve ter mudado hoje, né? Desse tem muito tempo, e aí leva a criança lá para dentro, dentro dos consultórios. Eu lembro que ele passou direto pelo segurança, foi direto para uma sala do consultório, me colocou lá, conversou com o médico, não sei, mas me colocou lá. E aí passou um tempo, ele não estava mais lá. Que isso, Aí o que Marcelo? que eu fiz? Eu fui até o segurança, que eu lembro do segurança que só abriu para poder passar direto. Fez cadastro, fez ficha, fez nada. Olha só. Aí eu passei, ele passou comigo nos braços, me deixou lá, e aí eu lembro que foi um pouco perto do almoço, mais ou menos, Aham. e de tardezinha, lembro que o sol estava se pondo, eu fui até o segurança, o vigia, eu falei assim, ó, passou uma pessoa aqui, me trouxe, eu estava passando muito mal, dor no estômago, eu queria saber onde ele está, porque eu já estou bem, eu saí andando, né, eu já Aham. não tinha mais Foi dor, fui medicado? medicado, não sei o que que Aham. houve, e deram o remédio certo, né? E aí o vigia falou assim: não, não passou ninguém aqui não. Eu falei assim: como não passou ninguém? Eu passei nos braços do rapaz que me Que trouxe. Ele isso? falou: até porque, rapazinho, quem é o responsável? Tem que fazer o cadastro, a ficha ali, ó. Não tem nada seu aqui. Eu falei: não, mas o rapaz branco, né? Magrinho, me passou aqui. Ele falou: não passou nada, não, pode ir. Uau. Rapaz, eu fiquei assim, em choque naquele momento. E eu tenho certeza absoluta que foi o anjo, a mão do Senhor que levou para lá. Que Que, maravilha. que, que experiência Que que eu tive. experiência, hein? E isso foi assim, foi firmado porque passou um tempo, eu tive um pouco de dor, não intensa, em Aham. casa já, já estava em casa, voltei para casa. Minha mãe falou bem assim, ó, eu vou chamar uma pessoa para orar. As irmãs de oração, do círculo de Aham. oração, Sim. para poder te ajudar com isso, com essa dor. Fiquei 2 dias sentindo dor, mas não tão intensa, não cheguei a desmaiar. Chegou uma irmã lá, minha mãe chamou ela, fazia parte do grupo de oração, falou assim: ó, nós vamos orar por esse menino. Esse menino já passou por uma crise muito forte, mas Deus vai completar essa obra hoje, agora. Ó, Eu estava na cama deitado. ela não sabia que Ela você não já tinha sabia, passado. ela já fez todo, ela ligou um ponto ao outro, o Aham. que aconteceu lá atrás, eu tenho certeza que foi a mão de Deus, o anjo, e ela usou um profeta para confirmar no coração da minha mãe, que já tinha começado a obra e ia terminar naquele dia. E ela falou assim, ó, nós vamos orar aqui agora, Dona Bel, o nome da minha mãe. Sim. É, e Deus vai completar a obra que Deus já começou lá atrás. Ele teve uma crise muito forte, Deus já curou ele.
mas é um processo intenso que ele passou muito tempo na rua, 4 anos, e Deus vai curar ele agora. Ela falou assim, ó, eu vou colocar a mão na barriga do seu filho e eu vou apertar e vou orar. A partir do momento que eu for soltando, isso vai sair junto. Ela foi orando, entregando, profetizando. A partir do momento que ela foi tirando a mão, foi simultâneo, a dor foi saindo junto. E até hoje, mais nada. Olha só. Graças a Deus por isso. Eu passei por um momento de morando na rua, mas sempre eu obedeci. Eu lembro dos ensinamentos do meu Sim. pai e da minha mãe. A palavra diz, né, em João, eu lembro, João, se a minha palavra permanecer em você, É, se você permanecer em você, no seu coração, pedir o que queres, pedes o que queres, é, que eu vou te é ajudar. verdade. Então, a palavra sempre esteve guardada em nosso coração. Eu sempre fui obediente. Eu acho que esse foi o segredo da mão do Senhor, da bênção do Senhor, da proteção do Senhor sobre minha vida. Eu tinha vários amigos, mas poucos amigos ficaram juntos nesse período. Eu lembro que tinha um amigo que eu andava com ele. Há Aham. há um tempo atrás, eu encontrei ele na rua. Ele estava igual estava desfigurado. Ele ficou com cabelo grande, todo sujo, roupa toda suja. O nome dele é Rubens, todo drogado. Eu olhei para ele e falei assim: meu Deus do céu, graças a Deus porque o Senhor guardou. Ele ainda está nessa vida? Até um pouco tempo É atrás eu estava. mesmo? Isso deu um choque na minha vida. Por Ó. quê? Porque eu vi ele ali na reta da Penha, Aham. aonde nós ficamos. Aham. Eu falei, Rubens, quando eu falei Rubens, ele estava totalmente desfigurado, como se fosse um homem da caverna. Sim. Roupa, um saco só, roupa até aqui embaixo, todo sujo, um olho esbugalhado, droga, possivelmente. Eu Aham. olhei e falei assim: poderia ser eu estar lá, mas Deus me resgatou, me tirou de lá e eu estou aqui. E aí, ele não usava droga, deve ter passado a usar, porque quando eu falei com ele olhou e reconheceu a voz Aham. e ele saiu correndo, de desespero. Por que que eu busquei falar o nome dele e procurar ele? Porque era a segunda ou a terceira vez que eu estava vendo ele. Eu sempre via ele no meio da rua, no meio Aham. ali da reta da Penha, no semáforo, fazendo flexão. No meio da rua, os carros passando para o carro passar em cima dele. Cabeça totalmente fora de Que si. isso? Aí depois eu não vi mais. Aí eu falei, meu Deus do céu, tenha misericórdia do E a gente Rubens. acaba imaginando o pior, O né? pior, não vi mais ele. Tem um ano, 2 anos mais ou menos que eu não vejo mais Aham. ele. Eu sempre via ele na mesma região. Eu sou grato a Deus porque no lugar dele poderia estar eu do lado Sim, dele. acaba que você fez a seguinte leitura. Se eu não tivesse uma decisão, uma escolha lá atrás, talvez eu estaria aqui É ainda isso. hoje como Rubens, É né? isso. Palavra de Deus, né? Se a minha palavra É, estiver no seu coração, é. se você permanecer em mim, eu estarei com você. E até porque deu o som do nosso É isso coração, aí. entendendo que você estava ali, não porque você queria, mas dada a necessidade da família, Exato. né? Mas a palavra estava plantada no seu coração, Graças a né? Deus. Muito bom essa questão também dessa orientação que você deu. Amém. Interessante. Deus seja louvado pela sua Amém. vida, Marcelo. Graças a Deus. Marcelo, obviamente que ao longo dessa sua trajetória da vida, toda criança tem sonhos, né? Qual era o seu sonho quando criança? O que você pensava para o seu futuro? O meu sonho sempre, eu comecei a trabalhar na Hã. área, desde criança, brincando de vender coisas, né? Falar alto, picolé, vender É. coisas na rua. E as pessoas começaram a falar bem assim: por que que você não procura um curso para ser repórter, né? Falar. Eu falei, repórter? Como é que é isso? Ah, você vai falar, fazer entrevista. E tem também a área de você ser um anunciante na época, né? Aham. Anunciante. Anunciante, como é que é isso? Aí ele falou assim: ah, você pode ser um locutor, por exemplo. Aí comecei a olhar. E nessa época, quando eu estava mesmo morando nas ruas, Uhum. eu fui contratado para trabalhar na lanchonete. Dentro da lanchonete, mesmo sendo de menor, porque eu Sim. queria trabalhar. Olha que Aham. eu morava na rua, eu trabalhava na lanchonete e ninguém sabia, Olha. né? Aham. Dentro do Boulevard da Praia ali. Aí eu, aí eu comecei a atender telefone. Era Boulevard Shopping. Boulevard Shopping, boa tarde. Pessoa, de onde está falando mesmo? É do Boulevard Shopping. Aí tinha, claro, vendia chopp, mas vendia pizza, Aham. salgados, uma lanchonete, né? Sim. Aí as pessoas iam, por o que que você tá fazendo aqui? Por que que você não vai anunciar as coisas por aí, vender, ser um locutor? Aí foi entrando isso na minha cabeça, teve uma oportunidade de trabalhar na CIA, precisava de um locutor. Olha.
Aí eu tinha 16 anos de idade, morando na rua, escondido, mas eu ia Sim. trabalhar. Porque eu vivia, mas chegava mais cedo, dava um jeito de tomar banho em algum lugar, Aham. ninguém sabia. Olha o Que que contraste, né? contraste, né? Aham. Depois que eles começaram a descobrir, Marcelo chega muito cedo, o que está acontecendo, mora onde? Uhum. Aí depois que eu fui falando para eles, as Sim. pessoas, Marcelo, você é um rapaz de força de vontade, De vou te garra, ajudar, né? de garra. E aí eu começando a atender as pessoas no telefone, atender ali, surgiu uma oportunidade na C&A, fui para a C&A. Não sabia como é que fazia, mas eu tinha boa vontade de aprender. Teve um colega que falou assim, Marcelo, me chamaram para trabalhar de segurança na C&A e tem uma vaga de locutor, vai para lá fazer o teste. Fui lá, fiz o teste, me passaram como é que funcionavam os anúncios, né? É tempo de andar na moda, e moda é na C&A. Abuse e use C&A. Você deve lembrar disso. É. Eu estava lá fazendo essas locuções. Aham. Então, aí comecei a fazer os anúncios lá, deu certo. E só uma pergunta, você ficava ali no meio da loja ou ficava escondido? Não, tinha um localzinho lá. É Tinha um mesmo? local escondidinho, uma salinha. E aí eu ficava naquela salinha, as pessoas começavam a perguntar: quem é o locutor que tá falando aí? Aí, é lá em O cima. pessoal queria te Queria conhecer? conhecer. Aí, quem é o locutor? Eu chegava lá no balcão. É aquele Ah. rapaz que está ali dentro. Aí eu levantava, saía assim. Aí a pessoa: é você? Sou. Ah, te amo. É Porque que geralmente pensava pensava que era um homem que de era dois mais metros, 2 metros, né? Mais né? alto. Aí era baixinho saindo. Aí, mas assim, a gente foi aprendendo. Aí depois, lá na C&A, Rafael, Aham. teve a oportunidade que inaugurou a Rádio Novo Tempo, Foi. que foi em caráter experimental. Aham. Foi nessa época Ah, que começou a surgir a história de trabalhar na Rádio Novo Tempo. é mesmo. Porque você é antigo, né? Ainda mais na Rádio Novo Tempo, assim, sem desmerecer sua idade, né, Marcelo? Que não precisa revelar, né? Mas assim, é, então você foi um dos primeiros locutores da Novo Tempo? Sim, sim, Como é junto. que foi essa questão aí? Eles chegaram aqui no Espírito Santo para inaugurar a Rádio 95,9. Uhum. Estavam precisando de locutores. Aham. Já tinha ali o Veríssimo, Aham. né? Tava chegando o Veríssimo, o Maninho, que já trabalhava na Rádio AM. Já Sim, tinha 730 AM. sim, E aí aham. inaugurava a FM. Aí precisava de locutores para ocupar esses cargos lá. E olha que responsabilidade. Tinha muitos locutores bons no Sim, estado, mas eu acredito que Deus já estava traçando o caminho, verdade. mesmo passando por esses momentos de morar na rua, passando dificuldades na família, Aham. mas por causa da obediência, Obediência. Deus estava já traçando o caminho. E olha para onde eu fui, para uma rádio evangélica, Olha só. transmitir a palavra do Senhor. Aham. E tinha muitas pessoas preparadas, pastores para ocupar a vaga, Uhum. mas Deus estava reservando aquele momento ali. E olha que eu fiz um teste e nem fui tão bem assim. Mas Aham. eles, não, nós vamos ficar com você. Ó. Aprovaram e eu fui começar a trabalhar lá na Rádio Novo Tempo. E ali, caráter experimental, música instrumental, e falando aquelas primeiras palavras, iniciando. Fui muito treinado, ajudado por Maninho na época, pastor Antônio Anunciato, Sim. pastor Alci Tarcísio de Almeida, o próprio Eveni, que estava na M, essa Aham. turma toda lá no Te início, né? ajudaram. Ajudaram e aí foi sendo preparado, ajudado, e ali fizemos aquela programação. E ali começamos o trabalho na Rádio Novo Tempo e conhecemos a conhecer os amigos, conhecer até a futura esposa, né? Na É. época lá, né? Ah, foi lá. Peraí, segura que eu quero saber detalhes disso aí, tá, rapaz? Gente, ó, eu não sei, mas Eu não eu sei se tava. você sabe, mas eu entrevistei ela aqui. Não, Ela me contou cada uma aqui, eu fiquei rapaz. pensando, gente, se eu ia vir nessa entrevista hoje, porque, olha, eu fui humilhado. Ó, contaram várias coisas que não é isso não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, pera, você vai desconstruir isso hoje, então. Mas olha só, é interessante essa questão do sonho, porque eu me lembro que uma vez eu olhei no. O meu sonho era sempre ser locutor. Ó, É, que legal. eu trabalhei em duas rádios comunitárias, Rádio Voz da Verdade, Rádio Rema, e uma vez no jornal A Gazeta estava assim: precisa-se de um locutor na Rádio Litoral FM. E o meu sonho, aquela coisa toda, eu falei assim: rapaz, eu vou lá. Aí, quando cheguei na Rede Gazeta, que a Rádio Litoral fica dentro da Rede Gazeta, eu fui lá para a fila.
Aí quem tá na minha frente falou assim: eu tô vindo do Paraná, eu sou formado na FAESA. E eu olhei, eu falei, meu Deus, eu não sou formado em nada, não sei nada. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? E eu tava com uma galera lá, uma galera, porque eu fiz o curso de locução com o Toninho Rondon. Ah, Toninho. Toninho Rondon e Jorge Toninho. Pessoa, Jorginho Pessoa, Sim. né? Me ensinou toda a técnica da área da FM, AM, romantismo, jornalístico, me ensinou tudo. Beleza. Só que tem um porém, Marcelo. O problema que pegaria para mim era o inglês. Ah, Quando eu estava na sexta série, pega, Marcelo, olha só. Quando eu estava na sexta série, eu tive uma professora chamada Solange. Parece que era um propósito divino. A mulher só pegava no meu pé. Falou assim, Rafael estuda inglês. Eu, pra quê, professor? Eu nunca saio de Cariacica, sou de Porto Santana, nunca vou sair de Cariacica. Naquele dia, fui fazer o teste. Aí fiz estilo esporte, jornalístico, FM, AM, romântico. Quando chegou no inglês, eu tinha que falar o nome da música do Michael Jackson e da Madonna. Rapaz, nota zero. zero. Aí quando eu saí, o rapaz falou assim: olha, seu timbre é bom, sua locução é boa, você arrebentou, mas você saiu em quarto lugar. Hoje nós vamos dar a vaga para Thelma Rocha, que era uma locutora. Uhum. Ela está ainda em exercício. Eu falei assim, sério, ele, o seu inglês, cara, você precisa melhorar o inglês. Aí, melhorar não, você tem que aprender o inglês. Quem é que vem na minha cabeça? A professora Solange. Falei, poxa vida, e Hum. hoje exercendo o ministério que eu estou, Uhum. o lugar que eu mais vou é os Estados Unidos, Olha aí. né? E aí eu entendi uma coisa. Naquele dia do teste, quando eu saí da Rede Gazeta, da Rádio Litoral FM, ali na porta tinha um rapaz que ficava como vigilante. E ele era evangélico. Ele olhou para mim e falou assim: olha, acima de te dizer o Senhor, a sua voz não é para ficar dentro de quatro paredes. A sua voz é para ir para a África, para a Europa e para a América. Deus vai te levantar, Hum. é para ser profeta para as nações. Meu Pai amado. Então, assim, Yes. é interessante isso, porque você está contando seu testemunho e eu me vejo nisso também. Aham. E eu sempre fui fã de locução, sempre. Tanto é que lá na igreja, lá o pessoal, quando tem que anunciar alguma coisa para a igreja, lá fala, chama o pastor Rafael, porque ele é bom nessa área, né? E acabou que você. É por isso que eu falo, eu falo sem brincadeira, você acabou sendo uma inspiração, porque eu ouvia você. Eu cheguei aí para o Rio de Janeiro para conhecer o Jorge Rabelo, o Olha que que faz, né, legal. Globo e você, tudo Aham. a ver, né? E assim, é interessante, né? Como que Deus conduz as coisas, o propósito, as pessoas. E você hoje ainda exercendo a função de locutor, né? Exatamente. Tive outras oportunidades para ir para outras rádios, inclusive rádios seculares, mas aí veio na minha cabeça, não. Deus, ele sempre conduziu, ele É. sempre direcionou, ele vai abrir a porta para o lugar certo e no momento certo. Na Rádio Novo Tempo foi quanto tempo? 17 anos. 17 anos. 17 anos na Novo Tempo. É uma Gente. vida que fiquei ali, e aí eu sempre tive a preocupação assim, e Ah, quando passar no novo tempo, para onde que eu vou? Mas Deus sempre, ele vai conduzindo e abre a porta no lugar certo. Porque você imagina, eu não tenho nada contra, eu acho que é um sim, profissionalismo trabalhar na claro, rádio secular, sem claro. problema nenhum. Mas você pode escolher também, não é Pode, isso? claro. É por isso que eu entendo o seguinte, da ocasião que eu tinha um sonho, era que eu falei assim, poxa, agora eu vou poder ser um profissional, porque as pessoas que estavam ali eram formadas em comunicação, Uhum. outros vieram do Paraná, de São Paulo, excelentes profissionais. No entanto, não era o que Deus tinha para a minha vida. Nada contra, né? Mas você tem um direito de escolha, de decisão. Então foram 17 anos na Rádio Novo Tempo. Isso. Partindo daí, Marcelo foi para onde? Aí, nesse processo Uhum, do período, inclusive trabalhando na Rádio Novo Tempo e também estudando, uhum, aí eu fui para a área de empreendedorismo, fui para a área de ensino, porque nesse período que eu estava lá, estava também estudando. É aham, onde você falou na questão de palestrante. Fui sim, para a área de administração, fui para a área do marketing, e dali sempre desenvolvendo essa questão, inclusive de comunicação, que é a minha área. sim, E nesse período nós montamos um trabalho nosso que foi para a área de comunicação e aí criamos o Oratória de Sucesso, que é uma área que a gente faz as palestras nas igrejas na área de comunicação é mesmo, Marcelo. para a preparação das pessoas que querem pregar, dar aulas,
Com isso também, esse é um trabalho que nós fomos desenvolvendo, mesmo trabalhando lá. Aham. Uma outra linha, uma outra vertente que nós criamos foi exatamente ainda na área de comunicação, foi uma empresa de marketing mesmo, sendo pequena, chamada Giro Shop. O Giro Shop, Acompanhei. exatamente, Aham. que é prestação de serviços de mídia em vídeo para empresas. Então a gente produz as peças publicitárias em vídeo para as pequenas e médias empresas que estão entrando no mercado. Sim, Principalmente agora, né, gente, nessa área de divulgação na internet, as pessoas precisam produzir os seus vídeos. verdade. E a gente faz isso da forma de um produto de venda, de varejo. Nós vamos lá, filmamos, apresentamos o seu produto, falamos das ofertas, do que tem à disposição ali para aquele período. E posicionamos isso também na internet para que os clientes vejam esse produto aí que Que são. bacana. E você falou sobre essa questão do curso da oratória. Por exemplo, o que que você trata dentro da grade desse curso? O que que você trata ali dentro? Qual assunto que você aborda? Tem pessoas que, às vezes, ela é até bem preparada, sabe? Aham. Ela tem sua formação, ela tem O condições. dom. Exatamente. Só que ela, às vezes, tem bloqueio em apresentar. Eu Aham. lembro que tem, em alguns eventos que nós participamos dentro da faculdade, Aham. eu lembro que nós íamos para, inclusive valendo nota, Aham. para as palestras, aula, e em grandes eventos. Várias vezes chegamos a ir aqui no cerimonial aqui de Vitória, né? Aham. E aí, e ali os escritores do livro que nós estávamos estudando em sala de aula. Aham. Mas aí os alunos e os colegas falavam assim, gente, mas é ele mesmo? Será que é ele que é o escritor? Aquele que nós estamos estudando para a prova? Sim, é ele mesmo que é o escritor. Então, o Olha próprio escritor, só. às vezes, isso acontece não por culpa do escritor, é porque não se prepara para a apresentação, para uma comunicação. Interessante, Marcelo. E aí a gente percebe que às vezes é falta de conhecimento de como apresentar, porque você fazer um trabalho didático, um trabalho de apresentação, Uhum. às vezes a pessoa não tem conhecimento das ferramentas, como apresentar da melhor maneira possível para que o aluno consiga reter melhor. Você está falando algo interessante porque eu tenho amigos, eles são bons escritores, fazem belíssimos sermões, conheço pessoas assim. Tem um que ele tem até 3 livros escrito a punho, Uhum. né, nem digitado não, a punho. No entanto, quando se trata de ele apresentar, de ele ministrar, ele tem uma série de dificuldades, tanto é que hoje ele já não quer mais uma oportunidade. Olha Ele aí. tem conteúdo, né, ele é um gigante adormecido, entende? Eu acho que seria bom ele fazer um curso então de oratória, Sim, sim, né? ajuda e muito. E hoje nós estamos na era da comunicação, cada vez mais você abre seu Instagram, você percebe as pessoas apresentando, vendendo seus produtos. Nós vendemos o tempo inteiro. É, Você vende uma ideia, você vende um produto, você vende uma aula, no sentido não de vender de recurso, estou falando vender da apresentação, deixar a pessoa ela apta a aprender através do seu conteúdo. Isso é é. muito importante, sendo mais claro, sendo mais direto. E existem formas para isso. Não tem assim segredos. Existem só formas de organização desse curso. Você percebe que tem pregadores que têm facilidade de trazer uma mensagem e a igreja entender por quê. Ou é um dom nato de uma apresentação, Claro, ou a pessoa estudou para isso. Tem é, pessoas que estudam muito bem a Bíblia, como você está falando, tem livros, mas não consegue expor. é. É assim, entre aspas, não é fica difícil da pessoa entender e o conteúdo está ali com você, só precisa apresentar de uma forma mais clara. Eu vejo também como uma questão de um jogador de futebol. Ele é um belíssimo jogador em campo, mas quando se trata de uma entrevista, ele fica É perdido. isso aí, é isso aí. Interessante. Mas que bom, Marcelo, saber também dessa questão do curso da oratória também, Bacana. que vem numa crescente muito grande. Eu acho que as pessoas elas precisam desempenhar também esse papel procurando um profissional. E aqui está o nosso amigo Marcelo Bonfim. Marcelo, e hoje? Hoje o Marcelo Bonfim está trabalhando aonde? Hoje, Hum, na Rádio Viva 100.9. Chegamos lá há pouco tempo para fazer um trabalho de locução, inclusive da preparação do programa. Tem quadros novos que nós estamos colocando lá, convidando os amigos para participar. Nós tivemos a honra, gente, de ter o Rafael aqui, ó. privilégio é meu.
Paz ao Entardecer. Paz ao Entardecer é um programa novo que nós colocamos dentro do quadro da Viva. O programa começa às 5 horas, vai até às 22, chama-se Conexão Viva. Dentro do Conexão Viva, nós temos ali informações do trânsito, previsão do tempo, a participação dos ouvintes e também a Melhor de 3, tem as 10 mais do dia e tem o Paz ao Entardecer. Ele entra às 5h45, que é na virada do dia, e ali nós temos um momento de palavra, de reflexão, de oração. Nós tivemos assim a alegria, então estamos até aguardando o Rafael participar com a gente. Olha, no dia foi um sucesso, tá, gente? Nossa, foi uma bênção, né? Ele é demais, ele é demais. Rapaz, lá em casa eu e a Áurea, a gente ama rádio. A gente fica até triste quando a gente vai viajar. Se pudesse, ficava com o rádio do início ao fim da viagem. Pena que não dá. Aí, às vezes, rapaz, a gente fica ali e é só para ouvir mais a locução, acredita? Não é nem os louvores, não. É mais a locução. Eu gosto dessa interatividade do locutor com o ouvinte. Isso é bacana demais. É muito vivo, né? Muito vivo, É isso aí, Benção. E assim, se tratando da sua profissão, eu acho que você vem desde aquela época da ficha, né? Do orelhão. Isso. Não é isso? As pessoas pegavam a cartelinha, colocava lá, ficava aqui aguardando para poder e torcendo para atender, né? Para entrar e entrar ao vivo. Ao vivo. Né? Primeiro que era torcendo para atender, né? Segundo que a pessoa queria entrar ao vivo. Exatamente. Né? E a ficha, eu lembro até hoje, aquela fichinha varia por 3 minutos. Aí tinha que colocar uma atrás da outra. Né? E às vezes o telefone ficava direto, aí o pessoal, o telefone tá direto, hein? Não, e a festa quando você ouvia que estava no ar, aí você sentia que estava no ar, aí quem estava perto... E assim, já aconteceu coisas engraçadas na locução já, Marcelo? Já, muitas. Marcelo. Eu lembro de Posso contar uma história? Pode, por favor. Nós atendemos um ouvinte... eu não lembro o nome dela direito aqui, mas vamos dar o nome de Maria. Tá. Era mais ou menos isso. Aí, vamos falar com o ouvinte agora. Já está com a gente aqui a Dona Maria. Ainda bem que eu não estou falando o nome dela, né? Que claro. Também não lembro. Dona Maria, tudo bem, Dona Maria? Ela, tudo bem, Marcelo, graças a Deus, a paz do Senhor. Olha, eu falei, olha que bênção, irmão, é bênção, né? Aí eu falei, irmã, segura só um pouquinho que nós vamos entrar no ar. Tá bom? Ai, tá bom, graças a Deus. É porque tinha essa questão do locutor atender primeiro. Isso, para preparar lá a música e para ela entrar no ar. Correto. Então a irmã foi muito tranquila, abençoada comigo aqui. Ainda não está no ar. Ela primeiro já falou com o locutor, porque a partir do momento que ela prepara aqui com o locutor, ela vai pro ar. Aí ela escolhe a música. E aí, Dona Maria, a senhora quer ouvir qual música? Aí vamos imaginar aqui. Eu quero ouvir a Cristina Mel, Mão do Mestre. É uma canção que foi pedida muito na época. Não. Quero ouvir a Josi Santos. Vou aproveitar aqui para ela pegar no meu pé. É verdade. Né? Você fala eu. E ela pegou pesado com você aqui, tá? Meu pai amado. Mas tudo bem, deixa pra lá. Quero ouvir Josi Santos, Único Deus. Irmã, segura aí. Aí eu falei, irmã, segura só um pouquinho. Enquanto ela estava aqui, agora eu pedi para segurar um pouquinho para poder, porque na época era o disco de bolachão. O de vinil. De vinil. Você pegava, tirava da proteção para colocar lá. É verdade. E aí, ele pegava, preparava ali direitinho, a música deixava no ponto, na agulha, e aí falava com ela. E nisso que ela estava aqui já preparada para ir no ar, eu seguro um pouquinho, tá, irmã Maria? Ela, tá bom. Aí eu acho que o menino dela, não sei se era o que estava acontecendo na casa, mas a gente ouvia, né? Sim. Tava mexendo em alguma coisa. Aí a irmã, só um pouquinho, tá? Tá bom, irmão, graças a Deus. Menino, deixa esse rádio quieto aí, menino. Ela falando com o menino dela. Porque eu acho que ela estava ouvindo a voz, ele estava ouvindo a voz da mãe no rádio, acho que estava achando engraçado e começou a mexer nos botões. Só que se mexe no botão, tira da sintonia. Sim. Irmã, tá tudo bem aí? Tá, graças a Deus, irmão Marcelo. É agora? Irmão. Aí daqui a pouco ela, menino, já pediu pra você deixar esse rádio quieto aí? E eu ouvindo isso. Aí como é que eu coloco ela no ar? E aí? Porque ela... Irmã, tá prontinho? Exatamente. Tá Irmã, tá tudo certo, nós vamos entrar no ar agora, tá? Graças a Deus, irmão Marcelo, glória a Deus que estamos aí pronto para falar no ar. Amém, tô aguardando. Aí o menino mexeu no rádio de novo. Menino, eu vou aí. Eu vi que a coisa ia piorar. Irmã Maria, daqui a pouquinho a gente entra no ar, mas pode ficar tranquilo que a gente vai ligar para a senhora, tá bom? Organiza direitinho aí, vai dar certo, ó. A música da senhora já está separada, e aí nós vamos voltar daqui a pouquinho para entrar no ar. Tá bom, irmão, você é meio desconfiada, né? Mas eu não sei o que aconteceu depois.
Rapaz, tem essas coisas engraçadas, né? É por Acontece. isso que eu gosto, rapaz. Eu ouço direto vocês ali no rádio, e às vezes a pessoa quer, ela não quer sair do rádio também, não. Tem gente, porque hoje tem essa questão do WhatsApp, né? Exato. Ele quer gastar os minutos que ele tiver, ele quer falar. E quando manda tchau? Não é só pro pai e pra mãe, quer mandar pro mundo todo. A lista. Não é assim, Marcelo? Mas é interessante. E assim, meu amigo, é claro que assim como as coisas mudaram de 20 anos para cá, como que era feita essa questão da interatividade do locutor para colocar uma música? Era ele que fazia tudo? Tinha mais alguém? Como que era isso, Marcelo? Porque hoje tem a questão do computador, Uhum. mas antigamente não era assim, Não. né? Tinha um programador musical. Aham, Esse programador, ele já tinha uma lista das músicas mais executadas. sim, Tinha ali, na verdade, tipo uma planilha. E aí, quando a pessoa pedia, é por isso que tem esse tempo, quando nós falamos aqui do ouvinte se aguardar um pouquinho, aham, era o tempo dele pegar lá na discoteca a sim, música, separar, colocar lá no toca-disco. era assim, E olha, tá top. Aí, às vezes, ele já fazia isso lá, porque tinha um programador musical que sim, trabalhava com a gente. aham. E aí ele já preparava, quando ele fazia assim, aí a gente já voltava para o ouvinte para ir para o ar. Depois saiu o programador, ficou a gente. Então aí o toca-disco ficava do ladinho da gente aqui. E a gente que pegava tudo, puxava. Aí por isso que eles colocavam tudo pertinho aqui. A gente já buscava lá, olhava lá, essa aqui, pegava, colocava, O já próprio preparava, o locutor. próprio locutor. Hoje não, né? Hoje já é muito mais fácil, né? É. É bem mais rápido, porque está tudo na máquina ali, você puxa pelo nome, já consegue buscar ali e atender a pessoa o pedido dela. E hoje tem essa facilidade também, até mesmo a questão da mesa de som, né? Isso. Que antigamente era aquela coisa monstruosa, né? Aquela coisa toda. Que bacana. Marcelo, agora quero falar um pouquinho mais sobre a sua vida familiar. Hoje você é casado com a cantora, compositora Aham. Josi Santos. Josi Como Santos. é que foi isso? Ó, gente, a entrevista que eu acho que a entrevista que teve há um tempo atrás aqui, Aham. ela falou que me achou na rádio. E Aham. ela falou que, ó, Foi. eu Ela acho que foi falou mais ou isso. menos isso, né? Foi isso que ela falou. Que ela foi lá levar o CD, aquela coisa Isso. toda. Teve um rapaz, né, que Hum. é um grande amigo, né, era Marivan, na época que fazia Marivan isso. conheço. Ele ajudava a divulgação Aham, da, né? verdade. Marivan, valeu, hein? Valeu, tá? Bênção pura. Ele foi lá, levou a Josi para poder levar o CD. Chegando lá, a Josi ficou olhando assim, de cima embaixo. Na época a gente usava umas calças assim, Sim, calça jeans, né? Calça sim, jeans é raro, você mais fácil para poder é, usar, não precisa lá, você usa aí um dia, 2 dias, lava, ela aguenta muito é, tempo. aguenta. E aí, claro, que tava começando a lançar uma moda, né? Calça rasgada? Um pouquinho só. É porque ela comentou isso Ela aqui. comentou? Comentou. Falou que eu tava todo com a calça rasgada. Ela falou assim: hoje é moda. Ela falou comigo, Rafa, hoje é moda. Mas naquela época não era, não. Tava rasgada mesmo. Não, não é isso não, Não é isso, gente. não, Não, Marcelo? ó, outra coisa. Eu fiquei assim, gente, mas ela já falava que. Gente, eu chegava lá, tava trabalhando, virando noite, sem comer direito. E aí, naquela situação, gente, eu não fui abençoado de altura. Esse é Aham. meu tamanho mesmo. Aí ela falou que muito baixinho e que andava rasgado e que estava com fome. Gente, não é assim também Não é não. não, Eu Marcelo? pensei 1000 vezes se eu ia vir na entrevista aqui para É falar, mas eu não mesmo? vou falar mais porque eu não sei como é que vai estar quando chegar em casa, Ah, né? tem isso também, né? E vem cá, assim, por exemplo, a Josi chegou lá, falou assim que chegou lá, ela falou, Rafael, cheguei lá, aquele homem baixinho, tal, porque ela imaginava que você era grande, 2 metros de altura. Já teve Opa. muitas decepções assim na rádio? Já, Já? já. Já, Marcelo? Chegou várias, assim, Conta uma aí, conta tá. uma. Chegou uma pessoa lá, não vou falar Ah, também o nome. aham. Ela falou assim: eu queria conhecer o locutor Marcelo. Aí o pessoal, vou levar você lá na sala. Aí chegou lá, abriu, olha, esse aqui é o ouvinte que quer visitar, conhecer o Marcelo. Aí ela entregou a pessoa lá, deixou na sala, ela falou assim, comigo. Aí a recepcionista levou na sala da locução, eu estava lá, ela falou assim, queria falar com o Marcelo, eu falei, sou eu mesmo. Ela falou assim, não, eu sei que você trabalha com ele, você pode chamar ele para mim? Eu falei, não, sou eu mesmo, aqui o crachá. Ela um pouquinho mais de idade, assim, né? Sim, Eu não sei aham. se ela imaginava que era uma outra E pessoa. geralmente essas pessoas são muito sinceras. Aí eu falei assim, mas sou eu mesmo, mostrei o crachá, ela olhou, ah, é você? Eu falei, sou.
Aí eu vi que ela estava com a caixa de bombom na mão, né? Ih, Aí, ou seja, ela foi lá para presentear o locutor, é. e eu já estava olhando, falei, ela já não está acreditando que sou eu, e tá, se sou ela tá vendo que sou eu, tá meio, sei lá, triste, né? Decepcionada, né? Aham. Falei, sou eu mesmo. Aí quando ela viu o nome no crachá, que realmente era o Marcelo, Aham. e que não era a pessoa que ela tinha imaginado, Aham. ela já estava indo embora. Quando ela estava indo embora, eu falei assim, a senhora já vai? Ela falou, vou. E essa caixa de bombom? Ela, ah, come. É mesmo, Ah, fica aí com a Marcelo? caixa de bombom. E foi embora. Foi decepção pra Eu ela. falei, ah, gente, não tá dando certo Não, isso porque não. a Josi chegou aqui e falou: Aí, Rafael, eu fui lá, fui lá. Eu cheguei lá, ele baixinho. É. Aí Ela fez isso? foi aqui na nossa entrevista. Se você quiser, apanha aí a entrevista. Programa Rafael Éder, Josi Santos, vocês vão ver essa entrevista que o Marcelo falou assim: não, eu tô ouvindo aí e eu vou falar umas verdades que a Josi falou coisa com coisa. Ah, não, pelo amor de Deus. Eu vou até tomar água aqui, gente, pelo amor de Deus. Marcelo, que bacana. E foi assim que vocês se conheceram? Foi. Ah, A gente tem essa parte assim, engraçada, mas eu fico muito grato a Deus, muito sim. feliz a Deus por essa grande bênção. A Josi, ela foi na rádio, deixou o seu CD de divulgação, nós apresentamos à direção o CD dela, que na época, né, estava se conhecendo muitos cantores capixabas, e a Aham. Josi veio despontando, porque não sei se ela falou que ela era compositora, ela É, mesma fazia sim, as músicas sim. dela. Claro que ela também gravava músicas de colegas, mas a maioria era canções que ela compunha. E ali eu percebi que era uma pessoa bênção de Deus, além de ser uma pessoa, a Josi é uma pessoa muito simples, É, né? Então ela verdade. não tinha aquela coisa assim, eu já tive a oportunidade, não vou falar nome, mas assim, entrevistar cantores, cantoras, e ela não tinha, ela é como se fosse assim amigo da Aham, gente. Então eu falei assim, poxa, bacana. E aí teve a oportunidade ela teve uma comemoração na casa dela e um dos meninos que trabalhava na rádio, na época era o Marivan, aham. ele falou que ia acontecer uma festa, uma oportunidade, um jantar, um agradecimento, eu não sei o que que era na época. Aí você falou, vou entrar Ela nessa. falou assim, ó, você tem a oportunidade de ir lá. E o próprio Marivan tinha falado, tem um locutor também que não foi convidado. Eu acho que a própria Josi também que fez um agradecimento e convidou algumas pessoas, Ah, tá. mas estava esquecendo, né, do Do Marcelo. Aí eu Marcelo. falei, gente, não é possível. Ó, Josi, você não contou isso aqui pra gente, não, tá? Exatamente, isso aí ninguém falou, Ela né? não falou, Não Marcelo. falou? Ela não falou Aí, isso. ó. Eu me lembro perfeitamente. Tá Isso aí ela vendo? não falou, Tá não. vendo, gente? Aí, ó, a situação. Vê lá na entrevista, lá, confere direitinho. Depois É, você fala aqui, comenta comenta. aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Aí eu fui, os meninos falaram, olha, vou avisar ela que você vai. Aí eu acho que ela teve um coração bondoso. Hum, Ah, falou, pode trazer. Fez igual o menino do da caixa de bombom. bombom. Aham. Traz, pode Traz. trazer. Vamos ver o que vai dar. Aí eu fui lá na casa que foi essa comemoração desse almoço, desse jantar. Fui bem recebido pela família, uma benção, o pai da Josi, pastor José dos Santos, a irmã Helena, o Wagner, o irmão dela, uma Aham, benção. Receberam muito bem. E dali a gente começou a conversar. E aí eu percebi que ela ia para os eventos, aham. cantar. E aí eu tinha um carro na época, um carro muito velho, sem freio até. É, Eu me Marcelo. dispus a levar. Mas É. eu fui devagarzinho, no freio de mão. Sim. Aham. Levei ela para o primeiro convite que ela convidou para poder ir, mas foi a mãe, né, junto e Sim, tal. sim. Mas eu não falei nada que o carro tava sem freio, não. Fiquei Não. quietinho. Pra fazer feio. Fui devagarzinho. Aí ela falou assim: menina, é cuidadoso no trânsito. Tava sem freio. Aí eu fui devagarzinho e ali começou a história e Deus abençoou. E começamos a namorar em casa, com o pai, com o seu. Eu fiquei tão nervoso na época que eu pedi. Estávamos lá conversando, né? Mas Aham. chegou o tempo de pedir namoro. Eu fiquei nervoso um dia porque o pastor José Ah. é meio assim, na verdade, descendente italiano, né? Sim, sim. Eu sei como é que Sabe como é é. que é, né? Aham. Sim, né? E eu fiquei com medo, na época Você não lá, fez um jejum no dia, não, Marcelo? Uma rapaz, oração. eu Fala igual outro, uma oração forte, orava em não? espírito de misericórdia, temor e tremor, mas aí eu pedi a mão dele, do pai dela, em namoro. Ah, Ele falou: que é isso, é. rapaz? Falei: ah, Como é não, que foi? desculpa, eu falei errado, Aham. Eu queria pedir permissão ao senhor para poder tentar, né, ficar com a filha do senhor.
tentar ver se, né, a gente Você ficou consegue. monossílabo, Eu né? fiquei todo perdido, que ele é todo assim, né? Mas Aham. gente boa, é só a Sim, capa eu mesmo. sei como é que é. E ela aceitou? Ela aceitou, falou, É? vamos conversar. Aí ficamos conversando ali, né? Claro, né? Sim. Pai, mãe, no meio, a Ah, gente conversando, depois lá na varanda, e conversando, depois eu ia embora. Mas e depois ligava da rádio, tudo bem com você? Como é que você tá? Aí ela foi vendo que eu era uma pessoa assim também, que estava tentando, né? claro. Eu acho que ela deu a chance por misericórdia. Você é misericordiosa, hein, minha amiga, olha aí. Essa é a Então grande deu verdade. certo. Deu certo. Locução, com cantora, com composição, Amém. e tudo na Graças a mesma Deus. área, né? Mesma área. E olha, Deus é tão bondoso, nós estamos Hum, indo para 23 anos de casado. 23 vinte e anos. dois, 23 É uma anos. vida. Ó, nas bodas de 25 anos eu quero estar presente, hein? Quero estar presente nesse Em nome mistério de aí. Jesus. Meu Deus do céu. Não, mas eu falo aqui, mas ela foi bondosa com Amém. falando do seu respeito aqui, entendeu? Ela Amém. contribuiu um pouco também. Contribuiu, né? É, contribuiu. Amém, graças a Deus. Marcelo, e assim, o que a sua perspectiva de um futuro, o que que você pensa em estar realizando? Você quer continuar sendo locutor? Você tem alguns sonhos? O que que você pensa, o seu futuro? O Marcelo daqui a 10 Daqui a anos. 10 anos. É, Nós estamos assim, nos preparando, nos entregando mais na presença do Senhor. Nós temos um desejo de estar mais ligado ao ministério. Nós estamos hoje fazendo parte do Ministério Fonte de Vida, Assembleia de Deus Fonte de Vida, pastor presidente, pastor Delano. sim. Nós estamos hoje na Assembleia de Deus Fonte de Vida de Laranjeiras, que é Meus como amigos, pastor isso, Eduardo e pastor pastora Eduardo Gláucia. e pastor Glaucio, uma bênção em nossas vidas. Aham. E nós estamos agora, a partir desse momento, nos envolvendo mais no ministério, inclusive nos preparando para isso. Como eu venho da área de comunicação, a Josi, ela vem da área, ela veio trabalhando sempre na área do ministério, Aham. inclusive ela fez teologia, né? Faculdade Unida, mesma faculdade que eu fiz. Foi mesmo, Foi. quase na época de vocês lá, né? Exatamente. Então, Aham. sempre se dedicando à obra. Então, ela vem nesse trabalho há tempo, fazendo esse trabalho de ministração, e nós estamos caminhando agora daqui para frente para se envolver um pouco mais, inclusive na área de casais. Muito bom. Eu estou me preparando junto com ela agora, Aham. inclusive, para essa área, inclusive o que eu venho trabalhando na área de comunicação, comunicação inicialmente para casais, né? Estamos agora nesse momento nos preparando, inclusive, com um curso com o pastor Josué Gonçalves, Sim. exatamente para poder nos preparar para estar mais envolvido na obra, trabalhar na área de família e E casais. eu acho que a melhor época é agora mesmo, porque vocês estão com 23 anos Isso, casados. isso. Então agora vocês podem falar com propriedade, né? Porque a vida de um casal, eu tô com 15 anos casado, então existe aquele processo do amadurecimento, da maturidade. Então 23 anos já vai poder falar com propriedade, né? Amém. Seus altos e baixos, né? É verdade. Que legal, que bacana. Marcelo, nós estamos aqui no nosso programa Rafael Éder com um público que tem sonho de ser um locutor, de ser um apresentador, de ser melhor na oratória. E eu queria que você direcionasse hoje uma palavra para essas pessoas que têm um sonho, uma perspectiva, mas que, no entanto, estão travados, estão estagnados, estão parados. Qual é a palavra que você tem para o nosso público hoje? Amém. Para você que está acompanhando o programa, deseja ter sucesso, deseja ter um caminho de bênção, deseja ter um caminho próspero, o primeiro conselho e a primeira dica que a gente deixa, inclusive, é algo que a gente estamos passando por isso, sempre é ser obediente nos mandamentos. Primeiramente, vá buscar as orientações bíblicas, o que Deus tem preparado para você como servo, como homem e como profissional. Inclusive, a Bíblia traz muitas dicas para você ter sucesso. Eu sempre tenho como modelo, principalmente os ensinamentos bíblicos. Como foi na minha vida, como nós passamos aqui na história. Eu tive momentos que poderiam estar perdidos lá fora,
morei na rua durante 4 anos, mas sempre tive a palavra plantada no meu coração e glória a Deus por isso. Depois se prepare nos conhecimentos, busque cursos de preparação, busque como fazer melhor. O próprio Rafael falou aqui que ele, né, teve um treinamento para isso, mas ele foi direcionado e, de certa forma, ele também faz esse trabalho de apresentação, de locução por onde ele passa. Você vê o Rafael aí fazendo aquelas pregações na praça pública, você precisa ser um bom apresentador, um bom locutor. Tanto é que eu aprendi a trabalhar com diafragma. É isso. Através do curso, sabia? É isso. As pessoas falam assim, como que você prega todo dia e a sua voz não muda? Eu falo, eu aprendi na locução a trabalhar com diafragma. É isso. Porque geralmente as pessoas usam o pulmão. Eu aprendi a usar o diafragma. O pessoal fala, tá aí o segredo, então. O segredo. Aí é uma das técnicas, é uma das preparações. Você vai... E você ensina isso, Marcelo? Ensino exatamente isso que também. Legal. Então, se prepare e se coloque na disposição e use o seu talento. Você tem um talento, você tem um valor e vai ser usado para a honra e glória do Senhor. Esse é o Marcelo Bonfim. Obrigado, meu Eu que amigo, agradeço. pelo carinho. E, o pessoal vai ouvir você lá na rádio. O horário qual é, então, na Rádio A partir Viva? das 5 horas, 17 às 22. Qual é a frequência? 100.9. Pronto, fechou. E nós vamos gravar mais lá o Paz a Entardecer. Exato. Tá bom? Obrigado, Marcelo, pelo carinho. Agradeço. Tá bom? Gente, esse é o programa Rafael Éder, com você toda semana, uma entrevista, alguém que pode contar a sua história, o seu modo de viver, a sua convivência com o seu profissionalismo. E nós estamos aqui, e você então se inscreva no nosso canal, TM Plus, se inscreva, curte, comenta, fala para todo mundo, porque hoje eu tive a honra de entrevistar esse locutor, apresentador, palestrante, Marcelo Bonfim. Até a próxima! E você que gostou do nosso programa e tem nos acompanhado e quer ser um investidor deste programa, olha, vai aparecer agora na sua tela um QR Code. Entre agora mesmo em contato com a nossa equipe para ser esse investidor que vai fazer parte da nossa família do programa Rafael Éder. Obrigado.